Bom, acho que a gente vai começando, né? Daí se tiver mais alguém para entrando. Primeiro a gente queria agradecer vocês novamente, né, por retornar, né, nossa terceiro encontro, né, segunda aqui no Infantil. Agradecer também pela contribuição de vocês na aula passada, que foi bem importante. Acho que mais importante do que a gente só falar é vocês também comentarem, né, porque a gente aprende muito com a experiência prática, né, da sala de aula, principalmente, assim, eu que não tenho experiência em sala de aula, então é muito enriquecedor, né, ouvir vocês falarem e de diferentes contextos, né, tem escola particular, tem escola pública, então são realidades diferentes, né, e hoje a gente vai continuar aquela nossa conversa da leitura compartilhada, só que hoje a gente vai apresentar de uma forma mais prática o material que a gente desenvolveu. A proposta do curso, né, desse trabalho todo que a gente fez, então, foi desenvolver 5 propostas, cada grupo desenvolveu 5 propostas, né, de acordo com a sua faixa de séries, né, no caso, a gente aqui é da educação infantil, então, foram desenvolvidas 5 propostas, enfocando a leitura. Então, a gente fez todo um roteiro lá, que a gente vai apresentar para vocês, tem um site também, né, que a gente desenvolveu, onde vai ficar esse material, para vocês terem acesso. O material ainda está sendo colocado, né? Mas até semana que vem acredito que ele vai estar todo ali no site, mas a gente vai mostrar um pouco da estrutura das propostas, e também a gente vai compartilhar com vocês, a Darly, né, vai compartilhar compartilhar uma leitura compartilhada na prática, né, como realmente como seria, né, se um exemplo, né, de como implementar uma proposta que a gente desenvolveu. E, no caso, foi uma proposta em cima da poesia, né? A gente trabalhou livros, a gente vai apresentar aqui para vocês. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Tu quer falar alguma coisa, Darlia ou Aline? Aline, consegue falar, Aline? Oi, pessoal, tudo bom? Vou compartilhar a tela aqui, são Não sei se a Aline vai conseguir conversar hoje, tá bem ruim a internet dela. Então, como a Vanessa já... Pode falar, Darlia. Eu não sei, acho que a Aline não vai conseguir, né? Como a Vanessa já mencionou, né, hoje a gente vai apresentar uma das propostas, a gente tem 5. A aula passada foi mais teórica, né? A gente pensar mais o que seria leitura compartilhada, como ela acontece, a questão da educação infantil, a questão da plasticidade cerebral, né? O porquê que é tão importante nessa idade se trabalhar com a leitura. Enfim, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as propostas. Vamos ver se a Aline consegue dar um oi para você, senão a gente segue aqui. Aline, consegue? Gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. A Aline, ela tá com a internet dela meio ruim, então a gente vai seguir, mas se tu quiser complementar alguma coisa, Aline, dá uma chamada ali que a gente tenta colocar aqui, ou nem que tu escreve, ou manda um áudio ali no WhatsApp, se não permitir aqui, né, pra gente conseguir compartilhar. Né? Qualquer coisa a gente vai seguindo. Tá bom. Então, a gente vai começar com a apresentação do material, né? Como a gente estava comentando, né, nós desenvolvemos 5 propostas, né, tendo como foco a leitura, e no nosso caso aqui da educação infantil, a leitura compartilhada. Então, são 5 roteiros de atividades em cima de 5 livros, que são o Morango Vermelho Maduro e o Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado, que é para a faixa etária de 1 a 4 anos, um poema do Sérgio Caparelli, que se chama Minha Cama, que está dentro desse livro, 111 poemas, que é indicado para 2 anos acima. O Adivinha Quanto Eu Te Amo, que é indicado para 3 a 5 anos. A Parte Que Falta, de 6 anos acima, né? E o Abecedário, de 3 anos acima. Então, para cada uma dessas propostas, a gente seguiu um roteiro de apresentação do material, embasamento teórico, né? Então, a estrutura das propostas, a gente fez toda uma fundamentação. Alguém falou alguma coisa? Eu Vanessa, sim,
Essa faixa etária é só uma sugestão, tá, gente? Essa faixa etária, porque a gente apresenta o livro, a turma, e aí tu vai ver realmente se aquele livro, a aceitação, como ali a parte que falta, a gente trabalhou com a educação infantil, né, com 4 e 5 anos. A faixa etária que está no referencial dele é acima de 6, mas a gente quis trazer uma proposta que possibilita, assim, se for bem apresentado o livro, a criança aceitou, não tem faixa etária, né? A gente não utiliza pela faixa etária. Da mesma forma, 111 poemas, se tu apresentar para o bebê através da melopeia ali, do som, e tu vê que agrada, pode ser menos de 2 anos, tá? É só o que está sugerido no livro. Pode continuar, Vanessa. Então, eu vou apresentar aqui primeiro a estrutura das propostas, depois eu vou colocar lá direto no site, vou colocar o link também para depois vocês darem uma explorada, né? Então, a gente desenvolveu, a gente tem um site, tem várias propostas de todos os grupos, né, que estão participando do curso, tem uma série de informações sobre a equipe, sobre o nosso projeto, vou mostrar depois para vocês a estrutura. E cada proposta, então, ela foi concebida em cima de uma fundamentação teórica, né, contempla as habilidades da BNCC, porque a gente trabalhou em cima, né, do que a BNCC pede, né, então, cada proposta, ela vai contemplar habilidades diferentes, então, para cada proposta ali, né, a gente colocou quais são essas habilidades contempladas. A gente fez um roteiro, então, de leitura, né, com o antes, durante e depois da atividade, onde, então, vai ter todo um contexto, como tu pode preparar antes de devidamente aplicar essa leitura compartilhada, o que fazer durante a leitura, né, porque para muitas pessoas pode ser algo novo, então, que tipo de perguntas que eu posso fazer, né, como explorar o livro, né, e atividades para fazer depois da leitura, né, então, atividades que tenham a ver com a leitura e que, de alguma forma, complementem, né, e também a gente tem sugestão de materiais multimídia, então, vídeos, jogos, sugestão de outros livros também que complementem, né? Eu vou abrir aqui o site para mostrar para você, só um momentinho. Artigos, né, Vanessa, filmes, canções, enfim, a gente fez um apanhado geral do que poderia ser trabalhado junto com essa proposta, depois da leitura, né, da leitura compartilhada. Isso, até porque hoje é muito importante, né, a gente inserir junto essas outras ferramentas, né, que a gente sabe que hoje, para dar aula, não basta um quadro e um giz, né, a gente precisa muito mais, né, e até mesmo a leitura, né, tu pode estar explorando, tem coisas muito boas na internet, né, então por que a gente não pode aproveitar esses materiais? A gente não precisa fazer tudo do zero, né, a gente pode se apropriar desses materiais, que tem muitos materiais de qualidade, para estar complementando a atividade e até dando ideias. Pode falar, alguém falou alguma coisa? É que eu não estou enxergando a tela. A Aline colocou aí no final também, indicamos referências. Ah, sim, toda a fundamentação teórica, né, todo o referencial teórico dos livros, né, até se vocês quiserem depois se aprofundar mais, né, no assunto, né, explorar mais, também tem os livros, os artigos que foram usados, né, então aqui é o site, a gente procurou desenvolver assim de uma forma bem simples, para ficar bem claro para vocês, depois eu vou colocar lá o link para vocês darem uma olhada, tá, então aqui a gente tem uma apresentação, as propostas metodológicas, né, o que tem em cada proposta, isso que eu acabei de falar, né, fundamentação teórica, as habilidades, o material multimídia, e também o curso, né, esse que a gente está dando também, a gente vai estar linkando no site, no YouTube, eu vou mostrar para vocês aqui as abas. Aqui embaixo a gente fez, como eu comentei ali com vocês, são 4 grupos, né, um grupo responsável pela educação infantil, que somos nós, outro que ficou responsável pelas propostas da alfabetização, e outro do ensino fundamental do 4º ao 6º ano, e outro do 7º ao 9º ano. Aqui no site vocês vão ter acesso a todas as propostas, né? Aqui no curso vocês tiveram que escolher, né? Mas se depois vocês quiserem dar uma olhada, elas vão ficar todas aqui no site, então vocês podem explorar também. E, inclusive, as aulas do curso, né? Que tinha gente que queria assistir os dois, como eles são ao mesmo tempo, não ia poder. Depois vocês vão poder olhar no YouTube, né? Que a gente vai linkar tudo aqui na aba do cursos, né? Aqui tem a programação, né, que a gente desenvolveu para aplicação do conteúdo, né, então aqui a gente tem uma aba sobre, né, que a gente tem, então, sobre o projeto, explicando um pouco do projeto, né, que ele é do programa de pós-graduação
em conjunto com a FAPERGS, né, um edital da FAPERGS. Aí aqui tem a nossa equipe, e todas as pessoas que participaram, né, e também o que é legal aqui, se vocês quiserem ver, por exemplo, o currículo Lattes, né, outros trabalhos, é só vocês clicar no nome, que vai para o currículo Lattes, ou então aqui no íconezinho, né, vocês podem estar clicando, e aqui é o material didático. Então, o material didático, ele está organizado da mesma maneira, por grupos, né, e aqui, então, tem as 5 propostas, né, proposta 1, 2, 3, 4 e 5. Cada proposta tem está separada assim, fundamentação teórica, as habilidades da BNCC, então, fundamentação teórica, toda essa estrutura, né, de onde é que venho, todo esse referencial, né, as habilidades da BNCC, então, todas as habilidades que são contempladas, preparação do professor, né, como se preparar para aplicar essa proposta, e aqui a proposta em si, né, vamos dizer assim, né, então aqui tem o antes da leitura, no caso de esse aqui é do Ratinho, do Morango e do Grande Urso, né, então cada livro tem essa proposta, que faz antes da leitura, uma série de perguntas, né, claro que são sugestões, né, mas para quem está começando, não sabe bem como fazer, né, então aqui está toda a estrutura. Aqui nós temos aqui o durante a leitura também. Deixa eu achar onde é que tá. Aqui, ó. Durante a leitura, né? E aqui no final, após a leitura. Então, todas as propostas, elas vão ter esse mesmo roteiro, o que fazer antes, durante e depois da leitura, né? E depois, para saber mais, aqui nós temos as referências, né? E esse material multimídia, né? Que são sites com dicas, vídeos, né? Que podem ser assistidos, que vão complementar esse material. E depois a gente vai colocar ainda a versão em PDF para impressão, porque às vezes a gente sabe, né, que tem escolas que não tem, e o professor quer trabalhar e não tem acesso à internet, assim, uma estrutura boa. Então, a gente vai colocar esse material também em PDF, se o professor quiser aplicar diretamente, né, ou imprimir para ter, enfim. E depois aqui na parte do cursos, a gente tem todas as informações do curso, né, onde vão ser linkadas depois as aulas que estão no YouTube, então, aqui tem todas as datas, vai ser linkada as aulas, e aqui no avisos e mensagens a gente vai colocar, já tem algumas informações das salas do Meet, enfim, mas a gente vai colocar outras informações, e depois o Instagram e o YouTube do PPGL, né, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu vou colocar o link do site depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Será que copiou todo ele, Vanessa? Todo o link? Deixa eu ver aqui. Uhum, certinho. Deixa eu voltar aqui, daí agora vou passar para a Darly, que ela vai continuar, então, na apresentação prática da proposta. Se a Aline consegue, vai, Aline. Eu vou... Acho que sim, tá bom. Vindo agora? Sim. Tá. Só para relembrarmos, né, da questão, o material que nós construímos, nós colocamos várias ideias de perguntas, de comentários, de formas de explicar determinadas palavras para as crianças, e tudo isso são sugestões. Os professores podem optar por algumas perguntas numa leitura, né? Aí na outra semana repete a leitura do mesmo livro e coloca, né, outras perguntas, escolhe outras palavras, às vezes para crianças, especialmente os bebês, né, as crianças que são menores, que o tempo de atenção para a atividade de leitura compartilhada é menor. Né? A gente fala isso no referencial teórico da preparação dos bebês para a leitura, né? Fica muito tempo parado. Então, com isso a gente indica ali para o professor como que ele pode conduzir esse momento da leitura com as crianças menores, né? Já dependem de um tempo maior de atenção, né?
Então, da mesma forma, as sugestões de atividades após a leitura compartilhada. Num momento, o professor pode optar por uma atividade, ou mesmo desenvolver ela em diferentes dias, a gente não consegue fazer num dia só, né? Pode optar por outra atividade num outro momento. A questão da leitura compartilhada do mesmo livro, ela é bem importante, tá? Bem importante mesmo. Quanto mais vezes puderem repetir a leitura do mesmo livro, maiores são as chances das crianças aprenderem aquele vocabulário, aquela palavra. Lembrem, né, que outra vez a gente falou sobre as novas palavras. Então, quanto mais encontros as crianças tiverem com essas palavras que são novas para elas, melhor será a memorização dessas palavras, né? Com mais de rapidez, a criança vai incorporar o uso da nova palavra no vocabulário diário dela. Então, tudo que a gente pode são sugestões, de professor tem a liberdade de escolher quando vai fazer, quando vai perguntar, quando que vai explicar. Vocês conseguiram compreender a Aline, gente? Deu para ouvir? Sim? Então, a gente vai, acho que, como a Vanessa já mostrou, se alguém quiser, né, navegar no site após aqui esse encontro, fica à disposição, dá para também ver os materiais dos outros colegas, enfim, dos outros grupos, alguns não foi colocado ainda, mas no decorrer dessa semana vai ser. E a gente tem um apanhado, né, de propostas ali que a gente pode adaptar à nossa turma. Como as gurias já mencionaram, não vai ser fazer como a gente propôs, a gente tem que adaptar, às vezes, numa turma tu precisa fazer tal atividade de uma forma diferenciada, ou incluir outras, ou excluir outras, enfim, né, a gente adapta a nossa realidade. Aline, tô com a mão levantada, tu quer falar sobre essa preparação do professor? Não? Posso falar um pouquinho? É importante essa parte. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Então, essa estrutura vocês vão encontrar em todos os materiais que nós fizemos, tá? O que é importante? A primeira coisa que você precisa pensar, que a leitura compartilhada é uma atividade que deve ser separada, ela deve ser planejada para que os efeitos dela, né, deem resultados melhores, para que ela tenha realmente um efeito, tá? Então, a primeira coisa que um professor precisa fazer quando vai se propor a ler um livro é ter uma familiaridade com esse livro. É despender um tempo lendo, conhecendo o autor, o ilustrador, né? Ler o texto, pensar em perguntas que podem ser feitas, selecionar palavras que ele pode julgar que estejam de baixa frequência para as crianças, né? Olhar o que daquele livro ele pode trabalhar, por exemplo, letras, sons, formato de letra, organização do texto, né? E também cuidar para que na hora da leitura, por exemplo, escolha momentos que sejam mais benéficos para a criança, né? A Duda estava falando na semana retrasada, no nosso primeiro encontro, né, que ela tentou fazer algumas leituras assim após o intervalo, né, antes de ir embora. Então, esses momentos a gente pode evitar, né, se for possível, né? O ideal é que nós escolhemos um momento em que a criança esteja mais tranquila, para que ela consiga absorver mais também, né? Porque a atenção dela vai estar mais voltada para o momento da leitura também, né? E deixar a criança, em algum momento da atividade, ter contato com o livro. Tanto contato visual, né, a forma como o professor segura o livro para que a criança enxergue, e como após a leitura, dar oportunidade para a criança folhear o livro,
para ela olhar, né, um por um, se não tem mais exemplares do livro, cada um pode olhar, né, uma vez, o professor organiza. Então, esses aspectos, eles estão relacionados com a preparação do professor, como vai organizar esse momento. Ele passando por todos esses itens, esses pontos, né, com certeza a prática da leitura compartilhada vai surgir, né, vai gerar os efeitos que a gente espera. Nós já falamos no nosso primeiro encontro, né? Desenvolvimento das habilidades linguísticas, cognitivas, socioemocionais. Isso que a Aline falou, né? Vamos agregar ali motivar para a leitura, né? Ela já trouxe esses aspectos assim, de que o professor ele tem que fazer esse preparo anterior à leitura, né? Então a gente vai motivar para a leitura. Como a gente pode motivar para a leitura? Algumas questões a gente pode utilizar, por exemplo, o que será que vamos ler hoje? Né? A gente pode até mostrar o livro. Nesse caso, hoje, a gente vai trabalhar com 111 poemas para criança. Ele é um livro do Sérgio Caparelli. Ele é um livro que ele traz assim, um apanhado de várias poesias que ele publicou em demais livros. Né? Então, tem aqui dentro 111 poemas que foram publicados em vários livros. Né? A gente pode começar questionando eles. O que será que tem nesse livro? Vamos olhar as cores, vamos olhar as letras, o que significa isso aqui. Se ele já conhece a questão do número, talvez alguém vai dizer isso aqui é um número, esse símbolo é um número, aqui as letras, que cores são essa? A gente vai levantando hipótese sobre o que a gente vai ter dentro desse livro, né? A gente pode até falar assim, a unidade 1, a dezena, né? Ali 1, a centena 1, o que representa isso? As cores, que cores a gente tem? Vermelho, amarelo, azul, tem símbolos ali, né? Círculos, enfim. Podemos mostrar onde fica o local do autor, aqui a escrita, Sérgio Caparelli, a editora. A gente faz esse apanhado geral no início, provocando o que será que a gente encontra dentro dessa obra, né? Pode seguir, Vanessa. A Aline quer complementar com alguma coisa? Eu posso seguir. E aí a gente pode explorar dentro do livro, mostrando para eles, então, algumas poesias, as ilustrações, né? Enfim, mostrando o que a gente pode encontrar dentro desse livro, até a gente encontrar aquele que a gente se preparou para ler. Mas eu, assim, ó, experiência própria, inúmeras vezes a gente chega com um livro que a gente preparou uma aula maravilhosa e eles questionam ou trazem outro livro. Inúmeras vezes a gente tem que deixar esse livro lá e pegar aqueles que eles trouxeram. Isso acontece, né, pessoal? Quem é prof de sala de aula sabe. Aqui trouxe as questões das perguntas básicas e complexas que foram faladas na aula anterior, né? Que a gente vai explorando o texto com perguntas, né? Na poesia, a gente não faz isso logo de início, a gente lê várias vezes a poesia, para depois essa questão da pergunta básica e complexa é mais para textos narrativos, histórias, fábulas, enfim. Que ali que a Aline acho que já falou também na aula passada, que perguntas que o que, onde, quando, quem, qual, são consideradas básicas. E a maioria de nós, professores, são essas que a gente realiza. O que tem na capa desse livro? Sobre o que fala essa leitura, né? É mais difícil a gente trabalhar com um aluno com perguntas complexas. Como aconteceu? Por que, né, que o seu lobo está questionando a Chapeuzinho Vermelho aqui, né? Essas são perguntas que a gente faz pouco, e realmente elas são mais complexas. Ela permite com que o aluno se aprofunde mais naquela leitura, elas são muito mais importantes, mas são menos usuais em sala de aula. Vamos ver o que mais. A Aline quer falar sobre essas perguntas? Vanessa? Essa pergunta, nem tu falaste, né, que a gente faz de forma
nós fazemos mais simples, a gente não tem, né? Quando a gente faz as perguntas, no caso, é um inconsciente. Aquele artigo que nós compartilhamos com o professor, por exemplo, é Tá muito baixo agora, Aline. Então, Eu acho que a Aline vai, agora vamos ver no artigo, que aquele link do artigo isso, vai. Aquele artigo que nós vamos ter é uma pesquisa que observou a formulação de perguntas num ambiente natural, né? Sem orientação do professor, né? Eu não orientei o professor a cuidado, né, para fazer perguntas. Não, observou. Quando o professor sabe da importância das perguntas básicas e complexas, ele pode planejar a leitura compartilhada tendo um equilíbrio entre esses dois tipos de perguntas. Então, eu formulo 5 perguntas básicas e 5 perguntas complexas, porque elas são diferentes conhecimentos das crianças. Né? Então, se eu só faço perguntas básicas, eu estou estimulando o desenvolvimento do vocabulário, por exemplo. Se eu não faço perguntas básicas, eu deixo de estimular o vocabulário. Ao mesmo tempo, se eu faço perguntas complexas, eu estimulo as habilidades cognitivas mais elevadas, assim, que são importantíssimas para a compreensão, como as habilidades de inferência, né, as habilidades de previsão. Nós adultos lemos, a gente inconscientemente prevendo o que o texto vai nos trazer em seguida. E a criança, ela não faz isso de forma natural, a gente precisa estimular ela a fazer esse exercício, porque depois, lá na frente, vai ser indicado tempo na leitura proficiente, né? A leitura lá no fundamental, no ensino médio, no ensino na graduação. Enfim, essas habilidades, elas são acionadas no processo de leitura o tempo inteiro. Então, por isso que é importante, né? Nessa pesquisa, os professores fizeram mínimo básicas, assim, em torno de 20% das perguntas. O restante foram perguntas básicas, né? E precisa, por isso que a gente precisa planejar e equilibrar a quantidade de perguntas básicas e complexas. Eu já fiz uma autoavaliação sobre isso que a Aline fez e eu percebi realmente que a gente trabalha muito com perguntas básicas. E nessa pesquisa da Aline, o pessoal não estava dentro da sala de aula, né? A Aline foi gravado, né? Então, professores e os alunos, eles estavam no ambiente natural deles, por mais que estivesse sendo gravado, não tinha outra pessoa observando, como inúmeras vezes nas pesquisas que a gente realiza. Acho que pode ir, Vanessa, um pouquinho mais. Então, o que a gente trouxe, né? O que a gente tem antes da leitura, trabalhar a capa, a questão a hipótese do que a gente vai trabalhar hoje, das leituras, o que tem dentro desse livro, as ilustrações, né? Durante a leitura, essa questão primordial, que é as perguntas básicas e complexas, se a gente vai trabalhar consciência fonológica, o que a gente vai trabalhar, se é vocabulário, se é a questão leitora, né? Motivação para a leitura, enfim. E após a leitura, as atividades que a gente traz são atividades mais lúdicas, mas também relacionadas com a temática do livro. Né? A gente, além de trabalhar a compreensão do texto, a gente também traz coisas lúdicas. Né? Enfim, ali naquela do morango maduro, foi trazida a questão dos órgãos dos sentidos, né? Saborear o morango, tato, sentir. Nessa aqui, a gente também trabalha a questão de higiene, o banho, mas um banho divertido, né? Não visando só a limpeza, mas em si, uma coisa mais lúdica para a criança. É também trabalhado muito nessa proposta a questão de vocabulário.
a questão do conhecimento do alfabeto, a questão da consciência fonológica, porque a poesia, né, a gente trabalha com a poesia ela tem muitas rimas, muita sonância, muita literação, então o fonético, o fonema, ele está muito forte dentro da poesia. E também a gente traz na proposta algo para envolver a família, porque inúmeras vezes a gente sabe assim que a criança ouve aquele texto em casa e ela reproduz para a família, e a família não sabe uma forma de auxiliar ela, às vezes não tem livro em casa, às vezes ouviu falar da vaca amarela, mas não sabe de onde que a criança trouxe. Então a gente também, dentro dessa proposta, tenta envolver a família. Gurias, quero complementar? Não. Eu, assim, sempre trabalho com rodinhas, né, de conversa com meus alunos, sempre. Eu até, quando vou vocalizar poesia em alguma escola, que sou convidada, eu preciso fazer rodinhas. Eu não consigo um aluno atrás do outro para fazer uma leitura compartilhada, para vocalizar poesia. Então, a gente parte da roda de conversas. Não sei como vocês trabalham em sala de aula, mas eu parece que preciso estar olhando para todos. Então, a gente, na proposta, inicia perguntando para eles se eles sabem o que é poesia, né? O que é poesia? Mas para uma criança de educação infantil, a gente não vai trazer os conceitos do Valéry, não vai trazer conceito Bachelard, não vai trazer esses, né? A gente pode começar a dizer para eles que a poesia é brincar com as palavras, né? Como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se cansa. Com as palavras, não. Com as palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais nova fica, como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, a gente pode começar já trabalhando com essa poesia do José Paulo Paes, que ele tenta explicar o que é poesia para a criança, que é esse brincar com as palavras, né? Que a gente está sempre brincando com as palavras na educação infantil, através da parlenda, da trava-língua, das cantigas do acalento. Enfim, aí depois a gente pode, né, ali explorar essa questão do livro, da capa, dos números, das formas geométricas, né, tentar buscar as informações mais explícitas da capa, enfim, do que a gente tem logo no início. Aline, Vanessa? Não? Então vai. Darly, eu ia, mas acho que a gente pode deixar para depois, né? Ou não sei se se alguém quiser comentar, né? Que a gente está trazendo esse roteiro, né? Baseado nessa concepção do antes, durante e depois, né? Assim como a gente elaborou as propostas. Claro que agora a Darly vai apresentar na prática, né? Como seria, né? Essa proposta, né? Dentro dessa percepção que a gente elaborou. Mas eu queria ver, né, se alguém de vocês quer falar, ou comentar um pouco se vocês já faziam mais ou menos assim, ou como vocês costumam trabalhar essa questão das perguntas complexas, se vocês, assim como a Darly falou, né, realmente a gente vai só para as mais básicas, se é uma coisa que vocês já tinham assim um conhecimento, ou já tentavam colocar em prática na sala, como que funcionava, assim, como que funciona para vocês essa questão de explorar a leitura, se vocês têm uma coisa assim organizada ou é algo mais orgânico, né? A gente pega ali na hora, vai fazendo, como que vocês costumam trabalhar, se alguém quiser comentar alguma coisa. Senão a gente segue, né? Eu acho bem interessante ter esse feedback de vocês, assim, como que vocês costumam fazer? Vocês fazem rodinha? A Lara vai falar. Fala, Lara. Oi, boa noite. Oi. Eu posso falar da minha experiência num projeto de extensão que eu atuo. E eu sou estagiária numa escola, faço pedagogia e EAD. E então a gente trabalha, quando a gente está dentro desse projeto, a gente procura sempre também a questão da rodinha,
Mas é que aí às vezes depende da escola que a gente vai, né? Porque dentro do projeto a gente trabalha com várias escolas, então às vezes depende um pouco da sistemática. Tem algumas que a gente consegue já previamente combinar com a prof, outras não, né? E eu achei muito legal essa explicação que vocês deram com relação às perguntas, porque isso eu aprendi há pouco tempo. E quando a gente formulava, assim, como a gente ia trabalhar os livros, né, para esse projeto, a gente sempre, depois da leitura, começava por pelas perguntas, né? E no início não tinha assim, essa divisão, como vocês colocaram, das simples e das complexas, então a gente acabava não observando. E aí depois que a gente teve uma professora explicando isso para nós, a gente começou a utilizar. E realmente, assim, fica muito, muito mais rico, né? Porque trabalha mais com as crianças e não fica aquela coisa, assim, só de questão do vocabulário, como alguém falou, né? Então, muito legal isso aí. Gostou, adorando esse curso. Pode falar, Larissa, fica à vontade. Eu também costumo fazer roda com as crianças, quando a gente vai fazer esse momento de leitura compartilhada, e no meu caso é inglês, né, da educação infantil, e a gente já trabalha bastante com rimas, tanto na hora da leitura, quanto também através das músicas, então é algo que chama bastante a atenção deles, que envolve bastante, e às vezes tem histórias, né, que no próprio título já trazem uma rima. A gente trabalhou um dia uma história que se chamava Mouse House. E aí ali eles já perceberam, né, que tinha rima, eles já vão se envolvendo. É bem interessante. E nessa questão de aquisição do vocabulário também em L2, porque quando eles percebem essa aproximação pelo som, né, eles percebem a rima, eles também têm mais facilidade para memorizar novas palavras, para adquirir mais vocabulário na segunda língua. Mais alguém? Gurias, quando eu digo assim, rodinha, para mim dá certo, entendeu? Não é certo nem errado, né? Para mim dá certo. Às vezes já teve momentos que, enquanto eu estava vocalizando uma poesia, eu tive que dar massinha para eles, sabe? Porque eles estavam bem agitados. Acho que foi a Lara que falou a semana no outro encontro, que acho que foi a Lara, né, Lara, que é bem difícil fazer uma leitura compartilhada com a educação infantil. Sim. É bem difícil, os meus agora que estão parando, assim, e ouvindo mais. Teve vezes que eu parei e fomos para a massinha. Enquanto eles faziam algo manual, eu vocalizava a poesia. Pode falar, Mari. Só para dizer que foi super tranquilizante ouvir isso de ti. De perceber que tudo bem, né? Que isso é normal. E, tipo, às vezes eu ficava pensando, por que eu não estou conseguindo, né? Então foi muito bom também ouvir isso a semana passada. Obrigada. Não, Lara, teve uma escola que eu comecei a vocalizar uma poesia e eu vi que eles não estavam comigo. Aí eu cantei, né? Aí a gente puxa aquelas cantigas que a gente sabe que toda a escola de educação infantil conhece, borboletinha. Aí depois eu introduzi outra poesia. Aí a gente vai, sabe? Vamos para uma parlenda ali. Enfim, a gente vai conhecendo os alunos e vai nos adaptando. Então, a rodinha, para mim, dá certo. Eu consigo mais ter a atenção deles na rodinha. Mais alguém? Alana? Também costumo fazer rodinha com os alunos. Quer falar, Alana? Eu também trabalhava com a educação infantil, né, língua inglesa, e é bem isso que vocês estão dizendo, né, essa questão da rodinha, eu percebia que dava, assim, era produtivo, sabe, porque as crianças interagiam umas com as outras, do mesmo modo como interagiam com a história, então é bem importante isso. Complementar a questão da roda, né? Lá no Cruise Center, onde eu fiz o doutorado de sanduíche,
Eles chamam esse momento, que tem todos os dias, né? É uma rotina. Eles têm rotina de leitura todos os dias, num determinado horário. E lá eles chamavam de circle time, que é o horário do círculo, né? Da rodinha. Então se cria uma rotina, um hábito diário. E eles já sabem que naquele momento eles vão conversar sobre determinados assuntos, eles vão ler. Então é bem importante essa questão da roda por esse motivo e por outro também, que é o acesso visual das crianças para o livro que o professor está. Se eles estão à frente do outro, alguns terão mais acesso visual, ou menos. No círculo, a maioria deles, né, tem o acesso visual, mesmo que uns estejam mais perto do professor, outros um pouquinho longe, mesmo assim eles conseguem ver o livro, né? Então é bem importante esse momento do círculo, e é importante se o professor puder tornar isso uma rotina, não só para a leitura compartilhada, mas para uma conversa, para combinados, né, para outras atividades também. Eu acho que a rotina é essencial na educação infantil. Cris, quer falar? Cris? Eu estou comentando aqui com as gurias que estão na sala comigo, que para mim a rodinha é essencial, assim, ela é fundamental. E olha que eu trabalho com os grandes, né? Como eu comentei com vocês na semana retrasada, Fundamental 2 e médio. Mas assim, quando eu tenho seminário de leitura, e às vezes é uma aula só, eles já me esperam pronto, sabe? Com aquela rodinha, tipo, na aula anterior eles não estavam em círculo e na hora que eu vou entrar na sala, aquela rodinha já está pronta, né? Então, pai, funciona muito, assim, porque os seminários, né, são muito gratificantes. A gente vai colocando, né, abordando a história, vai questionando, vão fazendo reflexões à medida que vamos colocando a história. E eu estava lembrando, Darliana, comentando com a Lana aqui na sala, eu já trabalhei 2 livros, assim, do Caparelli, né? Além dos poemas, eu já trabalhei Os Meninos da Rua da Praia e Vovô Fugiu de Casa. E Vovô Fugiu de Casa eu tenho um carinho muito especial, porque uma vez a gente fez uma apresentação, assim, na escola, e esse livro foi o ponto de partida, e eu fui o vovô, né? Eu fui o nono Beppe. Isso! Eu estava contando para a Lana que tem o nono Beppe e o Picolino, que é uma história fascinante, assim. Eu tenho alguns do Caparelli, mas agora, enfim, a Ângela me mostrou essa coleção aqui, Brasileirinhos, do Lalau e da Laura Beatriz, então eu tô amando eles. Aline está de mão levantada, e a Larissa. Larissa, por favor. Desculpa, acho que a conexão estava meio instável aqui, eu não estava conseguindo te ouvir, agora eu comecei a ouvir novamente. Geralmente na roda, nesse momento antes da leitura, a gente sempre explora, né, a capa do livro, a gente fala quem escreveu, quem ilustrou, e eu lembro que no começo, antes de eu trabalhar com essa turma, eu lembro que logo no começo eles ainda não questionavam sobre quem escreveu a história, sobre, né, eles ainda não tinham essa preocupação em saber, esse interesse. E depois de um tempo, quando a gente criou esse hábito de sempre falar sobre a capa, sobre os desenhos, sobre quem ilustrou, quem escreveu, eles sempre pedem agora, às vezes se tem a foto da pessoa, para ver a foto de quem escreveu, para ver a foto de quem fez os desenhos. Então, eles também acabam tendo esse interesse. Verdade. Se a gente, né, explica para eles que alguém escreveu aquela história, quem é o autor, quem ilustrou, olha os desenhos, né, enfim, eles começam a perceber isso. Mas alguém, e ali a gente... Cris, tá bom, Cris. Aqui é sugerido, então, que aponte, né, quando tu for
falando, tu apontando aonde está, porque daí eles já vão também conhecendo as letras, os números, né? Se é uma ilustração, talvez eles não saibam que é aquilo, né? Enfim, eles vão aprendendo também com isso. Essa proposta da Minha Cama, do Sérgio Caparelli, a gente colocou dentro do campo de experiência, que escuta, fala e pensamento e imaginação, né, que aborda muito essa questão do som, do reconhecimento de rimas, das histórias, de formular e responder perguntas. A gente também traz o eu, o outro e o nós também, esse campo de experiência, pós-leitura com cuidado com o outro, né, que a gente, vocês vão observar ali nas atividades, que tem um cuidando do outro, né, na boneca, no banho, na interação com seus pares. Então, a gente também já traz tudo dentro da BNCC, o que se pode trabalhar com cada texto. Mais alguém? Posso ir para a leitura, gente? Para a gente ir pensando nas atividades que tem? Posso? Assim, como eu disse, aqui esse livro é um apanhado, né? Então, essa imagem, a gente trouxe a imagem e a poesia de outro livro, porque nesse aqui a gente pode explorar pouco, não tem muito o que explorar da ilustração. Né? E a gente queria explorar mais a ilustração, não somente o texto, mas toda a ilustração. Tá? Então, vou começar. Minha cama. O hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. E o hipopótamo, eu não ligo, estou lavando o umbigo. Lave, nunca sossegue, esfregue, esfrega, esfrega. A orelha, o peito, o nariz, as costas da mão e diz: agora vou dormir na lama, porque lá é minha cama. Então, a gente tem que fazer um preparo antes de vocalizar uma poesia. Se eu não me preparei, eu não vou saber a pronúncia, aonde que eu mudo a entonação de voz, onde eu posso fazer mais forte, mais fraco, de acordo com aquele vocábulo. Então, eu preciso me preparar. E para me preparar, eu tenho que ler várias vezes, né? Inúmeras vezes, tu lê sozinha, no espelho, grava, enfim. Tu tem que ler, tu tem que se observar. E com o tempo tu já não precisa mais, porque teus alunos vão, enquanto tu tá lendo, eles vão complementando aquela poesia e tu se percebe nela. Eu tenho relatos de pais que dizem assim, eu te vejo na leitura, no texto que minha aluna, minha filha fala em casa, eu vejo quando a tua entonação de voz. Então, com o tempo, eles mesmos vão mostrando para ti onde que tu poderia ser um pouco mais leve, talvez, um vocábulo mais forte, enfim. O que mais que a gente pode falar sobre esse texto? Aqui a gente vai trabalhar bem forte a consciência fonológica, tá? E como sugestão, a gente pegou as atividades desse livro, da consciência fonológica em crianças pequenas, da Adams, tá? Ela que traz algumas sugestões de como trabalhar o poético para o desenvolvimento da consciência fonológica. Aí ela traz aqui, explorar o som da rima. João rima com, né, que a gente canta, aquela... digamos assim, a Lara comeu o pão na casa do João. Né? A gente já está trabalhando nessa canção aqui, a consciência fonológica. Então, a gente já começa. João rima com, e a gente pode trabalhar o nome dos alunos. Ana rima com, Miguel rima com, né? Devagarinho, eles vão percebendo. No início, a gente dizia, João rima com feijão. Darliana com banana. Eles dizem, Darliana banana. Né? Às vezes o pai até pode pensar assim, tá faltando com educação com a prof, mas não, eu digo Darliana, banana, João, né? Bonitão. E assim a gente vai. Esse, Cris, da consciência fonológica, depois eu tiro uma foto, pode ser, Cris? Consciência fonológica em crianças pequenas, da Marilyn Jaggs Adams.
Mas eu escrevo ali depois para você, tá? E aí a gente vai trabalhando como é que eu posso dizer? São pequenas atividades que devagarinho eles vão percebendo os sonzinhos semelhantes, né? Da rima, de uma aliteração, de uma sonância, enfim, eles devagarinho eles vão. E ela sugere assim, ó, que quando eu estiver lendo um hipopótamo na banheira, eu posso, às vezes, fazer isso, fazer a minha voz mais forte naquela palavra que está rimando. Hipopótamo na banheira, olha sempre a casa inteira, para ver se eles conseguem perceber a semelhança dos sons. Alguém quer comentar alguma coisa? Aline, Vanessa? Dali, acho que é bem importante também a gente, né, tá colocando aqui sugestões, né, e o professor também ir percebendo, né, porque tu pode comentar bastante da tua prática de sala de aula, né, né, dependendo da turma, tem coisas né, que se pode se explorar mais, tem atividades, às vezes, que são mais práticas, talvez, como se for uma turma mais agitada, vai prender mais atenção, né, então, a gente está trazendo para você sugestões, né, claro, com uma fundamentação, embasamento teórico, né, mas é muito de um exercício do professor com o aluno, né, dentro do contexto, né, e também isso só retomando o que vocês comentaram antes da constância, né, da importância de fazer isso uma rotina, né, que não é na primeira vez que talvez o professor vai chegar lá com uma proposta, vai dar tudo certo, né? Mas fazendo isso uma rotina, principalmente com criança pequena, né? Então ela vai entendendo aos poucos, né? E aí vai acontecendo isso que depois a Aline comentou ali agora é a hora do círculo, então eles já sabem, né? Então isso e que nem a Darly mesmo às vezes comenta, né? Que hoje eu consigo ler uma poesia, fazer essa poesia com os alunos. Mas no começo não era bem assim, então também tem isso, né? A gente está trazendo essas sugestões, mas é importante, assim, tentar implementar isso desde o começo, né? Das atividades para que ao longo do tempo vá se firmando, né? Acho que a Dali também depois pode comentar um pouco dessa experiência dela, do como que foi no começo, Dali, como que está sendo agora para ti, de que tu está conseguindo, né? E que isso é uma prática, né? Sim, Vanessa. Isso é uma prática que a gente sabe que todo ano a gente inicia, né? Quem é professor da educação infantil sabe que no início do ano a gente tem que ali fazer uma adaptação, digamos assim, esse termo não é muito legal, mas é o que acontece, né? A gente tem que se adaptar ao aluno e conhecendo ele devagarinho a gente consegue implementar uma rotina. E sem essa rotina, gente, eu acho que é quase que impossível. Um dia eu saí da rotina, um dia decidi que não ia fazer a rodinha no início e fiz outra atividade, e aí eles não sabiam o que seria depois, né? Eles ficam bem perdidos. Enfim, a rotina é essencial na educação infantil. E a rodinha de conversa, para mim, eu preciso muito dela, porque é o momento onde que a gente lê, a gente canta, a gente vocaliza, a gente traz as questões do nosso dia a dia, as novidades, as coisas que estão deixando eles inquietos, as curiosidades, é aquele momento nosso, né, que a gente consegue conversar muito nesse momento. Pode falar, Aline. Eu acho que uma questão bem importante também da gente lembrar, né, para além da questão do som de voz, das pausas, da prosódia, tanto a poesia como texto narrativo, são as nossas sociais, né? O nosso corpo diz muito do que a gente, né, representa, do que a gente pensa. Então, as expressões faciais, quando a gente lê, elas também precisam ser treinadas, né? Por mais engraçado que seja, a gente precisa ver isso na respeito. E como que o nosso rosto fica com cara de assustado, por exemplo, né? Com cara de brabo. Como é que eu faço voz de brabo, né? De um urso grande, esfomeado. Então, se
desafiar, né, nessa preparação, nesse tom de voz, nessa expressão facial e corporal, para chamar a atenção da criança também, porque ela vai reproduzir aquilo ali depois. Ela vai querer fazer igual, né? Então, Dário, ali, quando eu estava lendo o teu rostinho, quando estava lendo o poema, né? As expressões que tu fazias. Então, achei importante a gente frisar, né? Essa questão, porque a gente, às vezes, fica muito atento só à questão da voz, da fala, né? Da entonação da voz e deixa essa expressão facial de lado. Mas faz parte do conjunto. Com certeza. A voz, o corpo, enfim. Nesse livro aqui, ela traz alguns sugestões, né, de leitura. Ela diz recite o poema, né? A gente já diz vocalize, né? Porque a minha voz, ela tem uma historicidade, junto com ela tem um corpo vivo, que é isso que a Aline trouxe. Há um corpo vivo que ele está nesse ambiente agora. Eu vou vocalizar essa poesia, talvez amanhã eu vou vocalizar a mesma poesia, mas não vai ser igual, né? A minha voz, o meu corpo, o ambiente, a pessoa que está junto de mim, vai ser diferente. Por isso que eu vocalizo, né? Eu não apenas recito, nem oralizo, nem declamo, que são diferentes. Então, aqui ela traz, assim, ó, recite o poema baixinho, e naquela palavra, né, da rima, ali, do som que tu quer que eles percebam, fala mais em voz mais alta. Ou, ao contrário, vocalize o poema todo em voz alta e diminua naquele vocábulo que rima, né? Ela traz também, aumenta o tom de voz. Tem poemas que a gente começa devagarinho, pacatá, pacatá, e tem momentos que ele necessita que seja mais rápido, pacatá, pacatá, né? Enfim, e assim tu vai indo com o teu tom de voz, o teu corpo, a tua expressão, tudo junto, e isso precisa de um bom tempo, a gente se preparando. Não é uma coisa feita de uma hora para outra, né, gente? O que ela traz também, que eu acho importante, eu não sei se está aqui nesse material, é a escuta atenta da criança, né? A Adams traz bem forte a questão da escuta atenta, que a gente pode, em vez de dizer assim, tu tá vocalizando várias vezes aquele poema, não foi uma nem duas vezes que tu vocalizou ele, foi várias. Um hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. Tu pode mudar, tu pode ver assim, um hipopótamo na banheira, tu pode botar uma baleia na banheira, molha sempre a casa inteira, para ver se eles está sendo desenvolvida a escuta atenta deles. Tu pode mudar, né, alguns vocábulos de lugar na poesia ali para ver se eles estão atentos àquela poesia, né? E inúmeras vezes eu inicio como esquisitice, que eu começo dizendo, eu hoje acordei, e ele já finaliza, muito esquisito. Já comi o pé da mesa e tomei café com mosquito, né? Eles finalizam a poesia, porque eles já estão desenvolvendo essa escuta atenta, que é muito importante também para a leitura compartilhada. Aline, Vanessa, alguém tem alguma coisa para colocar, gente? Vão interrompendo, vão perguntando também, para não ser um monólogo, né? Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Seguimos? Caso é aquele, não sei se é um tema ou cantiga, enfim, mas o Rafa, o meu pequeno, ele adora quando eu digo assim, era uma noite muito assombrada. Uma bruxa caminhava com uma faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Mas assim, né, quando eu digo era uma noite, daí ele já continua, sabe? E aquele tom de suspense, assim, então ele imita direitinho como eu cantava, né? Eu recitava para ele quando ele era pequenininho. Então, como a gente marca as crianças, né? A partir dessas oportunidades que a gente tem de recitar poema, de as cantigas, né? Os versinhos, enfim.
Ai, Aline, é verdade. Nossa, não sei, a minha turma, eu acho que eu trabalho muito essa questão linguística. Eles aprendem muito e às vezes eles chegam como aquela parlenda, cadê o toicinho que estava aqui? Que ela é uma parlenda da tradição oral, que daí os pais outro dia vieram e disseram assim, prof, meu pai sabia essa. Cadê o toicinho que estava aqui? O gato comeu, né? Daí eles sabiam. Aí depois eu já introduzi. Aí introduzi aquela do, nossa, que escuro, né? Que foi uma adaptação que foi feita a partir desse. Então, enfim, eles aprendem muito rápido, né? A plasticidade cerebral que a gente explicou na semana passada, né? Eles aprendem muito rápido. Aí, como pós-leitura, a gente ficou imaginando o que a gente poderia trabalhar. Já trabalhamos a questão, né, do livro aqui, as questões externas, a questão da rima, do vocabulário, a gente trabalhou a escuta atenta, a compreensão leitora, porque a gente pode ir indo perguntando, depois que fez várias leituras da poesia, o que é banheira, o que o hipopótamo lavou, o que é esfregar, como se esfrega, né? Vocês conhecem banheira, vocês já tomaram banho de banheira, enfim, a gente traz toda essa compreensão leitora ali também nas perguntas durante a leitura. E após a leitura, o que a gente poderia trabalhar? Né? A gente sugeriu, então, como eu disse, chamar a família para junto de nós nessa proposta, que é uma proposta bem simples, mas a mala, sacola, não sei como é chamado nos outros lugares, né? A bolsa de leitura, onde que a gente vai colocando toda semana um livro diferente para eles levar para casa, ou uma poesia, ou uma parlenda, a gente pode ir colocando ali. Então, a gente sugere, né, que faça com eles essa sacola, ou eles pintam com tinta, de TNT, enfim, faz com mãozinha, enfim. E toda semana a gente vai colocando um texto, iniciando, então, por esse Minha Cama, do Sérgio Caparelli, para que os pais, né, possam também ler em casa com os seus filhos alguns textos, porque inúmeras famílias não têm, né, não tem livros em casa, não tem um hábito da leitura, então devagarinho a gente vai construindo também esse hábito da leitura com os pais, junto às famílias. A Aline não quer falar nada sobre a sacola de leitura? Eu acho assim que todas nós, assim como educadoras, já pensamos em algum momento, né, fazer um projeto que envolva os pais. Eu acho nesse curso que eu ministrei junto com o professor, eu terminei o pós-doutorado com um curso para os professores lá da Federal da Paraíba. E aí, uma das atividades que eles tinham que fazer é descrever um projeto com os pais, um projeto de leitura com os pais. Então, eles planejaram o projeto. Como que ia começar, como que seria o primeiro encontro, como seria o segundo encontro, o que eles iam fazer, né? E eles chamaram, então, a maioria descreveu que chamaria os pais para dentro da escola, conversaria com eles sobre a importância da leitura compartilhada com as crianças, né, os benefícios dessa prática. E aí, fariam cópias, por exemplo, dos poemas, colocariam papel contact, papel mais durinho, para que aquela cópia ela tivesse uma vida útil, né, maior. Colocariam textos, contos dentro dessa sacolinha e colocariam dicas como os pais poderiam conversar com as crianças, né? Deixar as crianças falarem, de explicar aquilo que as crianças perguntassem para eles. Então, foi bem interessante esse momento de troca com esses professores, porque é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa orientar os pais. A gente precisa conversar com eles e falar sobre a importância, porque agora a gente já sabe também, né? Vocês que estão aqui conosco já sabem a importância, sabem dos benefícios. É papel de vocês passar isso adiante, né? Para esses pais também poderem fazer isso. E realmente, assim, o envio de livros ajuda muito, né? E, acima de tudo, o envio de dicas do que eles podem fazer com aquele livro.
sobre o que eles podem conversar com as crianças a partir do livro, né? Ampliar o conhecimento delas. Então, tudo isso é importante. E a Bolsa da Leitura, ela potencializa, né, isso, ela oferece oportunidade para os pais estarem reservando um tempo com as crianças para a leitura, né? Coloca eles no compromisso, digamos assim, né? Porque a criança vai levar a bolsa para casa. Então, ela espera que eles leiam com ela, né? Então, acho que esse projeto, assim, após a leitura, essa atividade após a leitura, ela é bem importante. E como a criança ainda não escreve, os registros pode ser através de desenhos de como foi esse momento, né? Como que o que ele sentiu enquanto o pai estava ali lendo para ele, a mãe. Talvez, né, seja a primeira vez que isso aconteça. A gente também sugeriu a hora do banho, com bonecas, né? Na EMEI a gente tem bastante bonecas emborrachadas que a gente pode cortar umas esponjinhas em menores pedaços, com sabonete, enfim, eles dão o banho na boneca, e aí ele já, um ajuda o outro, na mesma bacia já, né, aquela divisão daqueles passos, eles interagirem entre eles, um ajuda, outro lava, outro seca, enfim, esse momento também é bem importante, tá dentro da BNCC, né, entre eu, o outro e o nós, o eu, o outro e o nós, essa interação deles, essa de saber dividir o espaço, os objetos, a ação, né? Foi uma sugestão, e é bem simples de fazer, eu já fiz esse ano com os meus alunos, e eles amaram, tá lavando, esfregando, secando, enfim. Vamos ver a outra, essa aí já é mais difícil, né, gente? Na minha EMEI, a EMEI que eu trabalho, tem um morrinho. Uma vez eu falei em tirar aquele morrinho para dar mais espaço para as crianças correr. Mas, enfim, fui voto vencido e graças a Deus. Porque o morrinho, eles vão lá e descem rolando, eles descem correndo. Tá? Sei lá, o auge daquele espaço é um morrinho. Então, lá dá, sim, para eu colocar uma lona, que não foi feita esse ano, porque é frio ainda, e o município de Passa Sete é muito frio. Dá para colocar uma lona e pedir para eles trazer roupa de banho, né, uma toalhinha, e a gente se jogar de lá. Mas em inúmeras escolas não tem um espaço como esse. Então, essa é uma atividade sugerida que talvez poucos vão conseguir desenvolver ela. Mas lá na EMEI é possível, no verão, é claro, né, deles descer e brincar e se divertir. Se eles já descem rolando e eu tenho um sorriso meio, né, sem saber como entregar aquela criança para o pai depois que ele já vai pura grama, de tanto que ele rolou, né, eu não sei nem o que dizer, às vezes eu vou assim, né, ele rolou ali no morrinho várias vezes, se divertiu muito e se diverte, enfim, mas em alguns lugares não tem isso, tá, essa é uma atividade, então talvez que muitos não vão conseguir fazer. Mas imagina quem consegue fazer essa atividade, o quanto divertida ela não é, né? Tem mais alguma atividade? Acho que seria essas atividades sugeridas nessa proposta. Mas a gente tem mais 4 propostas que a gente traz também o antes, o durante, o depois da leitura. Enfim, gurias, dúvidas? Vão perguntando, tem alguma... que mais que a gente poderia trabalhar também com essa poesia, Minha Cama, que vocês, assim, enquanto eu fui vocalizando, vocês pensaram, daria para trabalhar isso também. Contribuições são bem-vindas. Ninguém? Ninguém tem nenhuma contribuição a mais? E quem, sei lá, agora, assim, um desafio, quem trabalharia com essa proposta em sua sala de aula? Adaptando, talvez, mas que teria coragem de pegar a poesia do Sérgio Caparelli e vocalizar para os seus alunos? Quem teve desejo de fazer isso? Tem alguém? A Cris está com cara de quem gostou. É poesia, a Cris também é poética. Eu sou suspeita, né? Eu ia ficar quietinha aqui, porque eu sou suspeita, na verdade, né?
E isso é tudo de bom, levar poesia para os alunos é maravilhoso. Eu levaria com certeza, eu levo com certeza. E a poesia, ela é um tipo, é um dos gêneros, né, literários, assim, que mais desperta, né, a consciência fonológica, através das rimas, né, dos jogos de palavras, das similaridades das sílabas, né. Então, por isso que é importante também a gente equilibrar o texto narrativo com poemas, com trava-línguas, com parlendas, né? Para que a criança tenha acesso a diferentes textos e que consiga desenvolver diferentes habilidades também, né? Mas, assim, para ler um texto narrativo, a preparação do professor é um pouquinho, parece assim, mais fácil do que para ler uma poesia, né? Então, nós nos colocamos à disposição de vocês para ajudar vocês nesse processo, né? Nós vamos criar um grupo do WhatsApp e ali vocês podem fazer várias perguntas para a gente, nos enviar áudios de vocês lendo, né, recitando o poema para a gente poder dar um feedback, assim, tá legal, melhora essa entonação, melhora. Porque a gente está aqui para trocar, a gente está aqui para nos ajudarmos, né? A mesma coisa da narrativa. Para ler bem uma narrativa, eu preciso ler várias vezes ela. E mesmo assim, às vezes eu me perco, né, em alguma palavra, na entonação de uma frase que era para ser uma pergunta e eu não faço a pergunta, faço só na última palavra que eu vejo ponto de interrogação, né? Então, tudo isso exige um preparo nosso como professor para a leitura compartilhada, né? Aquela leitura que eu me organizo, que eu planejo, que eu sei o que eu quero desenvolver, né? Nas habilidades das crianças. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar e por que eu estou fazendo aquilo. Por que eu estou fazendo uma pergunta? Por que eu estou pedindo para eles que eles sabem o significado de tal palavra? Por que eu estou perguntando que palavra combina com tal palavra? Que palavra rima com tal palavra? É para despertar, é para estimular a consciência fonológica, né? De uma forma lúdica, na brincadeira, sem que isso seja comparado com o ensino formal, que é na alfabetização. E no grupo, gente, pode colocar sugestões de texto, de livros que vocês trabalham, sabe? Que dá certo, que foi legal, assim, na leitura compartilhada, de poemas. Eu acho que a semana passada alguém perguntou sobre o Programa Nacional do Livro Didático aqui. Foi alguém daqui que está aqui hoje? Não? Acho que eu perguntei sobre isso. É daquele literário, Lara, ou daquele didático, pedagógico? Qual que era a tua... era uma sigla, PNLD. PNLD. Agora não. PNLD, que começou a adentrar salas de aula agora, da educação infantil? Acho que é o mais antigo. Eu não uso, porque eu perguntei mais porque dicas de livros dessa, porque na escolinha que eu estou trabalhando agora como estagiária tem bastante nas prateleiras lá, né? E aí eu faço sempre uma procura, assim, para tentar escolher, e aí os livros que às vezes eu acho que são bons, eu acabo não encontrando ali. Então eu queria saber desse programa, se tem alguns que podem ser indicados, não sei se vocês conhecem. Deixa eu pesquisar aqui, eu já te falo qual é. Pode falar, Aline. É desse ano, Lara? Porque a gente tem o PNLD da educação infantil, que adentrou, acho que do ano passado para cá, eu acho, porque lá na escola chegou, eu não uso, mas o que já que a gente tinha que fazer uma escolha, eu escolhi aquele da Maria Carmen Silva Barbosa, que foi orientadora professora Ângela, ela também fez um livro didático. Então, entre as escolhas, eu escolhi aquele. Não seria livro didático. Não, seriam livros para leitura, literários, Olha, assim, ó, eu levo o livro para a sala de aula, tá? Às vezes as pessoas me sugerem um livro, eu levo. E aí eu vejo a aceitação do meu aluno. Eu faço assim.
né? Aí, por exemplo, da poesia, Sérgio Caparelli, eu sei que eles vão amar. Gustavo Finkler, que traz também os planetas, os planetas sujos, sabe? Esses eles amam. Fantasma Desafinado. Levei com certo receio esses que eu falei para vocês, que a Ângela me indicou, porque eles eram de animais. Pensei assim, será que eles vão gostar? Eles amaram, que é do Lalau. Então, assim, eu levo o livro, eu leio. Se eles aceitam aquele livro, que eu percebo que eles apreciavam, é ótimo, entende? E eu cuido desses autores, tipo Ana Maria Machado, é impossível, eles gostam sempre, Ruth Rocha, né? De poesia, esses que eu te falei. Então, eu levo livros, é assim que eu faço. Não vi que tem PNLD literário, vi que tem, dei uma olhada, assim, nos livros, não conheço. E aí, eu não sei se era essa a tua dúvida. Não, era mais porque para já ter uma dica, assim, dos livros, entendeu? Porque eu também eu tenho feito isso, assim, eu vou olhando, pego os livros, dou uma olhadinha, vejo se, imagino se eles vão gostar ou não, e aí eu faço isso, vou lendo alguns, outros eu consigo, às vezes, emprestar. Eu gosto muito da Eva Furnari. Sim, da bruxinha. Tu sabe que esse livro, eu já passo para ti, Aline. Leia para uma criança, esses do Itaú, praticamente todos eles gostam, sabe? Esse aqui é o Pedro Vira Porco Espinho, eles amam esse livro. Então, esses do Itaú, desse projeto Leio para uma Criança, que acho que tá o Morango, né, Aline? É do Morango, Adivinha o Quanto Eu Te Amo, eles são desse projeto. Então, eles já foram uma escolha assim, eles já selecionaram, porque realmente ele é um bom livro. São maravilhosos. E aí, então, assim, tu já tem, quando tu vê Ler para uma Criança do Itaú Social, é porque ele já passou por vários critérios até chegar a ser um dos livros indicados e que vai para casa da gente. Então, esses eu sei que é certo que eles vão gostar. A Aline queria falar. Eu estou aqui no computador, vocês estão me ouvindo bem? Tá, aqui antes eu estava no celular. Eu queria mostrar para vocês, assim, ó, eu e a Rosângela, nós participamos do edital do PNLD, tá? De 2021 e 2022. O que aconteceu? Alguns dos manuais que nós fizemos foram aprovados, né? E aí, agora está em fase dos professores escolherem esses materiais, né? Então, eu quero mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar a tela aqui. Aline, tá bem bom teu áudio agora. Pois é, vai entender, né? Um dos manuais que nós fizemos, vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, aqui, ó, esse livro aqui, Para Dar de Presente, é da LPM, tá? Da editora LPM. Esse livro, então, é um livro maravilhoso. Ele foi escrito por um autor austríaco. Foi traduzido, né, para o português. E a história é basicamente assim, eles são nômades, né? Eles vivem num carro sobre rodas, e eles passam de cidade em cidade recolhendo objetos que as pessoas não querem mais e doam para as pessoas que precisam. Então, assim, ele é de uma profundidade, de uma generosidade, esse livro, essa história, né? E eu e a Rosângela fizemos, então, o manual, né? O que o professor pode fazer, por exemplo, com este livro, né? E o manual está disponível aqui. O vídeo para o professor, né, também está disponível. Então, o professor, ele pode olhar e a escola pode escolher este livro para fazer parte do acervo. Então, por isso que eu perguntei para a Lara antes, né, se era de 2022, porque esse aqui é do PNLD 2022. Nós temos outros livros também que nós fizemos com a editora Projeto, que são livros ótimos, que também devem estar nessa mesma fase de escolha
dos professores, né, das escolas. Eu vou passar para vocês o título desses livros ali no nosso grupo do WhatsApp, e o link para vocês darem uma olhada, porque daí vocês podem também compartilhar esse material nas escolas que vocês trabalham, né? O material ele é mais ou menos parecido com o que nós já estamos oferecendo aqui, né, no curso, só que são livros ou alguns inéditos, uns foram feitos especialmente para o edital, outros são livros traduzidos, né, de outra língua, mas todos eles de uma ótima qualidade, assim. Então, eu vou compartilhar com vocês no grupo, e aí vocês podem dar uma olhadinha, né? Porque nós fizemos, né, esse foi um desafio, assim, que apareceu para nós em 2020, para o PNLD 2021, que foi divulgado em 2022, né? Os resultados saíram em 2022. E eu e a Rosângela fizemos esse material com muito empenho, com muito carinho, né? Então, eu acho que é um material que vale a pena, assim, ser escolhido, né? Não só porque foi a Rosângela, assim, mas porque o livro é de boa qualidade, os autores, os ilustradores se empenharam bastante, né? Nós cuidamos, por exemplo, o estilo da letra para determinada faixa etária, a distribuição do texto dentro do livro, né? O modo como aquele livro foi apresentado, o modo como as ilustrações conversam com as palavras. No livro de rima, por exemplo, as palavras que rimam, elas serem pintadas, escritas de outra cor do restante do texto, para diferenciar essas palavras, né? Então, tudo isso a gente tomou muito cuidado. E é um material bom, né? Eu vou passar para vocês. Bom, pessoal, antes da gente encerrar, né, a gente já vai se encaminhando para o final. Primeiro, agradecer a todos vocês, novamente, pela colaboração, né? Hoje o pessoal estava um pouquinho mais quietinho, estava mais frio, mas mesmo assim foi bem legal, né? E, assim, qual que é a nossa proposta com as propostas, né? A intenção, ao fazer esse material, foi justamente trazer toda essa parte teórica, né, que a gente tem na universidade, mas tentar trazer com qualidade, fazer um material com essa qualidade para os professores usarem na prática, na sala de aula, né? Então, lá no site vão ter as 5 propostas. A nossa intenção seria de que vocês aproveitassem agora esse período até o próximo encontro, que foi transferido do dia 2 para o dia 22 de outubro, né? Foi transferido mais para frente ainda. A nossa intenção seria que vocês, de alguma forma, né, dentro da possibilidade, né, do planejamento de vocês, tentassem aplicar alguma das propostas, né, até dentro nas turmas de vocês, com os alunos de vocês, ou então tentassem trabalhar, né, dentro desse roteiro que a gente trouxe ali, tentar adaptar com algum trabalho que vocês já têm, né, elaborado, né, algum planejamento que vocês têm, algum livro que vocês vão trabalhar, mas tentar trazer essas ideias, se ainda vocês não utilizam, né, para que no próximo encontro, que é o encontro final, a intenção é que seja um grande retorno de vocês, né, então a gente quer saber se isso que a gente elaborou tem sentido realmente, é algo que é fácil de ser aplicado, ou, o que falta melhorar, né, porque a gente sempre tem pontos a melhorar, mas o que poderia ser melhor trabalhado, ou, poderia contemplar melhor isso, ou, olha, de repente, nesse texto aqui, é interessante isso, ou a partir das atividades ali que a gente tem para depois, né, após a leitura, outras atividades que vocês sugeririam, ou de experiências que vocês já têm, né, porque uma coisa é o que está bonitinho escrito no papel, né, e outra coisa é a prática da sala de aula, né, que aí a gente está lidando com pessoas, então é diferente, né, então a intenção é que vocês olhem lá o material, ainda vai ser colocado, arrumado algumas coisas lá, mas nesse tempo vocês olhem, tentem aplicar, né, como a gente falou, dentro do possível, e no próximo encontro, tragam essas experiências para nós, né, porque a gente quer ouvir, a gente não quer só trazer aqui, pronto, é isso, a gente fez, está perfeito, agora, não, a intenção é melhorar, né, é ver, aproximar a universidade da sala de aula, da prática, né, de que maneiras que a gente pode trabalhar isso em conjunto, né.
Então, queria agradecer novamente, a gente colocou ali no chat o grupo do WhatsApp, quem quiser entrar, pelo menos nesse primeiro momento, depois pode sair, tá, gente? Porque senão fica um monte de grupo, a gente sabe que ninguém gosta de ficar com um monte de grupo no celular. Mas nesse primeiro momento, até o próximo encontro, se vocês quiserem entrar, tiverem dúvidas, até da aplicação do material na sala de aula, quiserem algumas dicas de leitura ou de sugestões de artigos, se vocês não acharem no material e queiram algumas sugestões que a gente possa estar colaborando, a intenção do grupo é essa, né, aproximar. E aí o nosso encontro próximo fica para o dia 22, também eu coloquei aqui no chat um link do vídeo que a prof. Rosângela fez, que está lá no YouTube, eu vou colocar aqui de novo, onde ela explica bem direitinho, então, como vai ser esse próximo encontro do dia 22, qual é a intenção, né, o que a gente espera para esse próximo encontro, e aí tá mais detalhadas as informações, mas basicamente é isso que a gente está trazendo aqui no final. E no mais é isso, né, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, a gente agradece, né, vou passar a palavra para minhas colegas. Da minha parte, fiquei muito satisfeita da colaboração de todos vocês, né, de vocês terem participado, para nós isso é muito importante, a gente espera ainda mais retorno depois para o próximo dia 22. É isso, passar para as gurias agora. Eu agradeço também, peço desculpa os gaguejos, né, que às vezes tu vai gaguejando, tu quer falar muita coisa, quando vê tu se perde, então peço desculpa por isso e agradeço vocês terem me ouvido. Foi muito bom as contribuições que trouxeram, e eu acho que essa questão das experiências de vocês conseguiram compartilhar, aplicar essa proposta, é bem importante, né, para a gente ver o que deu certo, talvez o que dá certo comigo não vai dar certo com o outro, ou essa pessoa teve uma ideia melhor, né, para a gente compartilhar esse momento. Então, no dia 22, é isso, né, Vanessa? No dia 22, na Unisc. Não tem importância, a gente está convidando, quem não é prof, né, não tem como, a gente está convidando. Se tiver um filho que queira fazer essa leitura compartilhada, essa proposta, ótimo, mas tem gente que não tem sala de aula, não tem problema. Foi muito bom, gente, a experiência foi ótima, pelo menos para mim, espero que vocês tenham gostado também. Eu também agradeço a presença de vocês, peço desculpas porque eu sempre falo demais, né, então, às vezes fica meio chato, mas faz parte da minha essência. Falar demais, né? O que eu vou fazer? Cortar a língua não dá. E desejo boa sorte, a gente está à disposição, né? Vocês podem ir pedindo informações para a gente ali no grupo, e nós estamos aqui para ajudar, para trocar com vocês, né? Eu mandei uma mensagem no chat ali, mas acho que a Cris não viu. Dá para aplicar a leitura compartilhada, tanto no ensino fundamental quanto no médio, né? Nós podemos fazer leitura compartilhada com adultos, né? Então, tem artigos, tem pesquisas que mostram os benefícios, né, da leitura, especialmente porque os nossos adolescentes, às vezes, eles não desenvolveram ainda as habilidades de inferência, de previsão que a gente gostaria que eles tivessem. Então, a gente precisa ajudá-los como fazer isso. É como se a gente fizesse esse processo inconsciente, tornar ele consciente e ainda vocalizar. Mas o que será que vai acontecer aqui? Né? O que será que o autor vai dizer em seguida? Então, fazer com que eles pensem sobre, né, o texto. E isso eles precisam aprender. Né? Então, eu posso te enviar, Cris, os estudos que eu li, né, que mostram os benefícios da leitura compartilhada no ensino fundamental e médio. Acho que vai ser bem legal para a tua prática. Vai ajudar um pouquinho. Com certeza, Aline, eu quero sim, me envia. E à medida que vocês iam falando, gurias, assim, a gente vai associando a tudo que a gente está lendo, estudando, né? Tudo que a prof. Rosângela também fala sobre a questão de compreensão leitora. E nessa semana, assim, a gente estava lendo para apresentar um artigo sobre compreensão leitora dos alunos do ensino médio, né? E aí falava sobre a questão, né, enfim, do processo de leitura, ser um processo, né, de aquisição de leitura, ser um processo complexo,
complexo, e para ler, né, a gente tem que acionar o nosso léxico mental, e aí no texto falava sobre o modelo da dupla rota, né, a questão da rota lexical, né, e fonológica, e vocês falando sobre consciência fonológica, assim, né, fecha tudo, que tudo deve começar lá na educação infantil, né, e quando isso Exatamente. tem falhas, enfim, essas falhas são percebidas lá no ensino médio, porque os alunos, enfim, de acordo com a pesquisa e com as provas que foram feitas, né, com eles apresentaram dificuldades justamente por não ter esse esclarecimento, né, essa questão, assim, esses dois processos, né, que precisam andar juntos. No caso deles, eles não andaram juntos, por isso esse hiato, né, essa falha. Bem isso, Cris, bem o que trouxe. Grande verdade, por isso que eu disse que a educação infantil é a base, a gente tem que ter bons professores, né, lá dentro também. Não é ensino médio que trabalha, né, mas na educação infantil a gente tem que ter bons professores que consigam perceber isso, para poder trabalhar, né, consciência fonológica, a compreensão leitora, né, quando eles forem para a alfabetização, pode ter certeza que vai ser mais fácil eles se alfabetizar. E léxico mental e vocabulário são a mesma coisa, né? Só são termos diferentes. Mas o nosso léxico mental, ele é formado pelo vocabulário, né? Pelo conhecimento de vocabulário que nós vamos adquirindo, vamos desenvolvendo. Isso aí, que se dá por meio da leitura, que começa lá, pode começar lá com a leitura compartilhada, né, gurias? Quanto mais, enfim, como tu disseste antes, né, Aline, se o aluno lá do ensino médio, ele ainda tem dificuldades, enfim, né, nesse aspecto, né, nessa questão de compreensão leitora, ainda é possível fazer alguma coisa assim, e aí entra o que tu disseste, né, por que não leitura compartilhada no fundamental e no médio, né, porque eu acho que como professor a gente precisa estar sempre buscando, né, enfim, eu não posso olhar e ficar julgando e criticando aquilo que ele não teve paciência, ele não teve falhas, mas agora o que eu como educadora posso fazer para, enfim, né, para melhorar, para ajudá-lo. E uma coisa simples, né, assim, conversar com eles sobre as palavras que eles não conhecem daquele texto, ampliar o conhecimento do léxico deles, né? Então, assim, porque às vezes eles deduzem o significado de uma palavra pelo contexto. Às vezes isso dá certo, às vezes não significa aquilo ali, né? Então, assim, criar o hábito com eles, né, de olhar para as palavras que eles não conhecem, procurar o significado delas no dicionário do celular, dicionário físico, né, para eles incorporarem também aquela palavra no léxico deles, né? Então, são coisas, assim, simples que a gente pode adaptar da educação infantil também para o ensino fundamental, né? Então, tá. Nós desejamos boa noite para vocês, né? Fiquem bem. Eu sei que o pessoal que tem aula deve estar cansado, mas, né, sigamos firmes e fortes. Um abraço para todos vocês. Abraço. Abraço, gurias. Obrigada mais uma vez. Obrigada.